Bom dia, Bizinha. Tudo bem? Como é que tá, Bi? Kellen, bom dia. Tudo bem? Vamos lá. Comecei aqui no exato momento que todo mundo acordou. Tudo bem, Bi, graças a Deus. Vamos lá. Então tá. Ok, então vamos lá. Então, seguindo aqui o nosso tema, tá certo? Falando sobre as características do amor. Hoje entramos uma característica bastante importante, na verdade, né? Lembrem que todas estas características elas são essenciais, tá? Sem qualquer uma delas a gente exclui necessariamente o amor, entende? Então, ser livre, total, fiel e, o tema de hoje, fecundo. É essencial para que o amor seja verdadeiramente aquilo que ele é, né? Caso contrário, a gente, bem, não tem amor, tem qualquer outra coisa, né? Mas pode excluir a realidade do amor, porque não é ele quem tá aí, tá bom? Então, muito bem. Então, vamos lá, né? Fecundidade, tá certo? Em primeiro lugar, eu queria que vocês notassem o seguinte, que quando nós falamos a respeito do amor, nós estamos falando de algo que reflete necessariamente a essência divina, tá certo? Ou seja, quem primeiro ama, quem primeiro se entrega, quem primeiro, tá certo? É verdadeiramente o amor, é Deus, tá certo? E aquilo que Deus possui em si, nós o recebemos como um dom no ato da criação, tá bom? Mas é Deus quem ama, é Deus quem se entrega, é Deus quem, enfim, né? De fato, enfim, ama, ok? Vocês vejam, a gente precisa olhar então para o amor divino, né? Então existem alguns aspectos do amor divino que são interessantes aqui para a realidade do amor, né? Alguns aspectos no sentido prático mesmo, do que Deus fez nesse sentido para que o amor dele fosse expresso como necessariamente fecundo. Em primeiro lugar, tá certo? Deus ele é mostrado, vamos por ordem, né? Assim, eu vou destacar evidentemente só alguns aspectos, eu não vou falar sobre tudo necessariamente porque é impossível, mas em 15 minutos que viraram 20, que já são 30. Mas o fato é que, veja, Deus, eu preciso reduzir o tempo de novo, né? Então, o fato é que Deus, ele no Antigo Testamento, ele é mostrado como um Deus, em primeiro lugar, como um Deus criador. E por ser o Deus criador de todas as coisas, ele necessariamente é caracterizado como amoroso. Por quê? Por uma realidade muito simples. Deus ele não criaria absolutamente nada se não fosse por amor. Por quê? Porque não precisa de nada. Entende? Veja, o fato é que quando nós fazemos qualquer coisa que seja, ou aquilo que nós fazemos tem alguma utilidade para nós, ou tem alguma utilidade para o outro. Ou seja, ou isso é um bem para nós, ou isso é um bem para uma outra pessoa. Tá certo? Agora, os indivíduos que já têm necessariamente tudo, né? Assim, entre aspas, né? De maneira relativa. Tem tudo de maneira relativa, mas os sujeitos que já não têm mais grande necessidade de, sei lá, né? Que quer que seja. Quando produzem mais desta mesma coisa e entregam a um outro, fica bastante evidente que aquilo que ele está fazendo não é para si, mas é para o outro. Né? Ou seja, ele não trabalha mais para si, mas ele serve, ele se dedica a alguém, ele está de fato a serviço. Tá certo? E é uma atitude evidentemente amorosa, né? Porque ele está se entregando, se dando a alguém, né? Você veja, Deus, isso aqui na Terra, né? De maneira relativa. Você veja, sei lá, um sujeito que tem muito dinheiro já, né? Ele continua a fazer mais dinheiro sem necessidade, assim, para ele mesmo, porque ele já tem absolutamente tudo, né? Aquilo é para quem? É evidentemente para um outro. Então ele começa a investir em, você veja, seja pro bem como tanto pro bem como pro mal, né? Assim, isso não é necessariamente bom. Você vê, tá em alta, né? O pessoal tem falado muito sobre o George Soros e as suas fundações e etc. O cara é bilionário, ele não faz mais dinheiro para si, ele faz dinheiro para quem? Ele faz dinheiro para os grandes investimentos.
revolucionários e assim por diante, né? De fato, a preocupação dele é investir num movimento revolucionário ao redor do mundo, né? Esse é o ponto. Então, agora veja, você vê, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Então, quando a gente fala de Deus, né? Desde o princípio, no início de todas as coisas, só pode ser uma atitude amorosa, a atitude divina, por duas razões. A primeira delas é porque ele não precisava de absolutamente nada. Deus é um ser perfeitíssimo. Ele não tem necessidade de ninguém que o adore, ele não tem necessidade de ninguém que dê nada a ele, que acrescente algo a ele, ele não tem necessidade de absolutamente nada. Ele já tem tudo, tá certo? No ato da criação, a gente identifica um ato verdadeiramente amoroso, porque no momento da criação ele não quer nada para si, mas ele só quer para o outro. E ele quer para o outro um necessário bem. E por que a gente enxerga como sendo um necessário bem? Porque ele quer para todos os outros, para todos os seres humanos, para todas as pessoas que ele cria, ele quer dar-se a si mesmo. Em primeiro lugar, dar-se a conhecer, dar-se em dom, dar-se em amor, entregar-se inteiramente para criar um vínculo, um laço amoroso, né? Então, o que foi? Vem cá, meu bem. Tudo bem? Bom dia. Ui. Pronto. Fala bom dia. Fala bom dia, pessoal. Fala bom dia. Sim. Então, ele cria necessariamente para dar-se em amor, para criar um vínculo amoroso necessariamente, para estar junto do ser humano, né? Então, este é o ato da criação divina. Por que Deus cria? Para caminhar todas as tardes junto do homem e da mulher no paraíso. Esse é, né, o ponto alto da criação, né? Agora, há um segundo momento no Antigo Testamento que é forte e que serve como uma imagem perfeita do que acontece lá no Novo Testamento, né? Em primeiro lugar, Deus cria por amor. Em segundo lugar, Deus, ele é caracterizado no Antigo Testamento como um Deus libertador, né? Ali no livro do Êxodo, tá certo? E para o judeu, e esse é muito bonito, porque para o judeu, a característica mais forte de Deus não é que ele é criador, mas que ele é libertador. Em todo o Antigo Testamento, em todos os grandes poemas, em todos os grandes salmos, em todos os cânticos de todos os grandes personagens do Antigo Testamento, aparece de maneira assim abundante, né, as menções ao Egito e à libertação do povo por parte da mão de Deus que interviu contra o faraó que os aprisionava ali, escravizando-os, né? Então, Deus libertador. Deus que ama profundamente seu povo e que intervém na história, que age na história, né? E que luta para a salvação do seu povo, pela salvação do seu povo, como? Intervindo, indo até lá, fazendo alguma coisa efetivamente, né? E em segundo lugar, aliás, em terceiro lugar, né, nós vamos imediatamente para o Novo Testamento, onde no Novo Testamento nós nos encontramos com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, certo? E o amor de Deus que se dá necessariamente em vida. Bom dia, mãezinha. Tudo bem? Fala, bom dia, vovó. Vovó. Fala, bom dia, vovó. Bom dia, vovó. Bom dia, Dinda. Bom dia. Tá vendo aqui a Dinda? Muito bem. Então vamos lá. Sim, a Terezinha tá com a Terezinha. Mostra a Terezinha pra eles. Mostra a Terezinha. Terezinha e a Rosa de Lima. Mostra também a Rosa de Lima. A Rosa de Lima. Segura. Fala, Santa Rosa de Lima. A Rosa Mima. Isso. Lindinha. Então, no Novo Testamento, Cristo leva a entrega, de fato, no limite, assim, no máximo grau, aonde poderia ir, né? Aonde não há mais até onde chegar, na verdade, que é uma entrega total de si até a morte, onde ele se dá na cruz, tá certo? Então, e o dar-se na cruz é o sinal mais forte de amor, porque é a entrega de vida, tá certo? De para todos aqueles que necessitam desta entrega, que somos nós, né? Veja, Cristo não precisava de nada, Deus não precisava de nada, criou a humanidade por amor, libertou da escravidão por amor e morreu por toda a humanidade por amor. Veja,
esta é a característica mais forte do amor. Ele gera entrega, doação, tá certo? Ao nível de a minha vida não pertence a mim, mas pertence ao ser amado. Irmãzinha. É da irmãzinha essa? Esse. É da irmãzinha Rosa de Lima? Ah, tá. Então, uma entrega de vida que vai gerar necessariamente os seus próprios frutos. Vejam, essa característica da entrega, da doação em amor, do dom desinteressado de si, porque você não precisa de absolutamente nada, você simplesmente se doa, você simplesmente se entrega porque você ama, gera frutos, ok? E esta é a característica da fecundidade do amor. Quando Deus cria, nós olhamos para o Deus... Como? Café. Café? Ah, é. Café do pai. Café do papai, né? Quando nós olhamos para Deus enquanto Criador, nós estamos vendo necessariamente um primeiro ato de Deus que gera frutos. Quais são os frutos? Toda a criação. É uma doação, um dom de si, de um Deus que não precisa de absolutamente nada, mas que entrega, mas que doa o ser, que doa a verdade, que doa o bem. Quem é essa? Rosa Mima. Que doa o ser, que doa o bem, que doa a verdade, que doa, tá certo? A existência, a tudo aquilo que está aqui neste mundo, né? E que essa criação de todas as coisas aqui neste mundo, para que existam, tá certo? É um primeiro ato de entrega de Deus e que gera frutos, que é a própria criação. O segundo ato de Deus, de doação divina, que é o ir até... Não pega não, filha, celular. Que é o ir até lá... Que é o ir até o Egito, tá certo? E intervir na história do povo hebreu, né? E com mão forte combater o faraó, mandando pragas e etc., né? Libertando todo o povo das mãos do faraó e da escravidão no Egito, gera também seus frutos, que é a liberdade de um povo que agora pode livremente adorar a Deus lá nas suas terras e viver santamente. Quem é essa? Rosa Mima. Então, e o terceiro é o fruto mais forte, né? Que é o fruto de vida nova, que é uma vida em plenitude, tá certo? Porque é a vida em Cristo. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e a fundação, a instituição dos sacramentos, que nos une ao ser de Cristo, mais especificamente o sacramento do batismo, né? Gera em nós necessariamente uma união perfeita com Cristo, uma união perfeita com Deus, de tal modo que o ser divino se dá a nós de uma forma que nós nos unimos a Ele, nos divinizamos em certo sentido, tá certo? Permanecemos sendo quem nós somos, mas agora unidos ao ser divino. Este é o fruto da entrega de Cristo na cruz. É um fruto perfeito, né? Um fruto belíssimo, necessariamente de amor. Percebam, toda ação amorosa de Deus é uma ação fecunda, uma ação que gera frutos, uma ação que tem ali suas consequências de dom necessariamente, e que são sempre vida, tá certo? Muito bem. Agora, vejam, como eu disse no princípio, se o amor humano ele precisa necessariamente ter como um modelo o amor divino, porque nós fomos criados à imagem de Deus, e tendo sido criados à imagem de Deus, nós precisamos amar como Deus ama. Isso significa dizer o seguinte, que do modo como Deus amou, do modo como nosso Senhor Jesus Cristo amou, da maneira como Ele entregou a sua própria vida, nós devemos também nós amar deste mesmo modo. A modo de entrega de vida, a modo de doação, a modo de benevolência, a modo de fecundidade. O amor ele precisa necessariamente gerar frutos. E frutos que sejam vida. Se vocês olharem imediatamente para o amor humano, de uma maneira muito simples, assim, né? De uma maneira muito rápida. O que é que vocês verão? Que é o seguinte. O amor humano, ele gera um vínculo. A mamãe tá trocando a irmã, né? O amor humano, ele gera necessariamente um vínculo, um laço de amor entre dois, marido e mulher. E esse laço de amor entre dois, marido e mulher, né? Ele é expresso num ato que é o ato mais íntimo de todos os atos que qualquer pessoa na face da Terra, toda a humanidade poderiam, né,
poderiam, realizar, que é o ato conjugal. É uma doação total de corpo e alma, tá certo? Para o outro, né? É uma doação total, é uma entrega total. Um ato cuja reserva simplesmente não existe, tá certo? E neste ato, né, quando marido e mulher se entregam num dom total de si para o outro, tá certo? Há necessariamente uma abertura a que frutos sejam gerados. E é quando novas vidas são criadas no ventre da mulher, né? A fecundidade é essencial ao amor. Marido e mulher, por amor, do modo como se amam, geram um fruto de vida, que é o filho, tá certo? Se vocês olharem para a Santíssima Trindade em si mesma, vocês verão isso também do mesmo modo, né? O pai que ama o filho profundamente, né? O filho que é amado pelo pai e o espírito que é como o fruto de amor entre os dois que move a Santíssima Trindade, não é isso? Na família é a mesma coisa. Há uma imagem trinitária na família, tá certo? Há uma imagem perfeita da Santíssima Trindade no ser família. Marido que ama profundamente, mulher que se entrega, mulher que é profundamente amada, que recebe e que geram juntos, nesse movimento de amor, de doação, de entrega, de recepção, né? Recebimento e assim por diante, uma nova vida, um filho, tá certo? A fecundidade está necessariamente presente. E ela deve estar necessariamente presente, porque caso contrário, o amor ele simplesmente não é total. Percebam só, tá? As coisas estão perfeitamente amarradas assim, né? O amor ele é livre, é uma entrega que ela não tem como base primeira os afetos, tá certo? Mas o amor mesmo, do modo mais autêntico, tá certo? Depois, né, em segundo lugar, ele é total, portanto ele não exclui absolutamente nada. Depois, ele é fiel, então ele permanece para sempre, né, até o fim desta vida. Depois, ele é fecundo. E ele é fecundo porque ele é total, e eu não posso escolher a parte que eu quero e a parte que eu não quero, tá certo? Você veja, atualmente, quando os casais se unem e dizem, não, eu te amo muito, quero me casar, mas eu não quero ter filhos. O que eles estão dizendo? Eu te amo, mas não totalmente. Ok? É isso que está sendo dito. Ou seja, eu não tenho amor verdadeiro para com você. Eu só quero, né, o prazer desvinculado da responsabilidade pela fecundidade. Eu quero abraçar a parte que me agrada do amor. A parte que é, vamos dizer, o vem a mim. O que me satisfaz. Agora, o que passa disso eu não quero. Eu não quero a fecundidade porque a fecundidade me exige. Então eu não te amo totalmente. E se eu não quero a fecundidade e não te amo totalmente, eu também não te amo livremente. Porque o que está me motivando é um afeto e não um amor autêntico. Ou seja, não há liberdade, não há totalidade, não há fecundidade. Portanto, não haverá também necessariamente a fidelidade. Oi, pai, tudo bem? Por uma razão simples. Não é amor que está ali. Eu estou escolhendo o que eu quero. Entende? Eu estou escolhendo o que eu quero. Isso geralmente vai acontecer com pessoas que terão muita dificuldade de assumir relacionamentos e assim por diante, né? Em público e etc, etc, né? Como tem acontecido atualmente, de maneira assim exagerada, né? Exagerada. Entenderam sim ou não? Tá bom? Então, é isso. Bom dia, pai. Tudo bem. O que foi, filha? Mostrar papai. Ah, mostrar pra mim? Obrigado. Quem é essa? Quem que é essa aqui, filha? Qual é o nome dela? Nossa. Que senhora. De? Fátima. Isso, Nossa Senhora de Fátima. Caiu de novo o termômetro. Tá tudo bem? Maria Paula? Sim.
Ah, ela tá com o termômetro por quê? Ela pegou o termômetro? Não, ela pegou aqui na gaveta. Ah, tá bom. Muito bem. Que bom que tá bem claro. Então, e existe também, de fato, o lado da fecundidade espiritual, necessariamente. Isso é uma verdade bastante grande, né? Exatamente. Muito bem. Teresa está causando hoje. Então, muito bem. Existe também, evidentemente, o lado da fecundidade espiritual, né? Vejam. Porque aí vocês poderiam me perguntar, né? Mas, e aí? Né? Quando uma moça, um casal, não pode engravidar e etc. E aí, como é que fica, né? Como é que os dois, a gente pode dizer que os dois, eles estão amando verdadeiramente, porque não há fecundidade, já que eles não estão, né? Gerando novas vidas e etc e tal. Veja, vai para além disso, né? Existem alguns passos, né? Da maturidade humana, e o amor, ele se mostra absurdamente fecundo nesse espaço da maturidade humana, né? Em primeiro lugar, necessariamente, né, nós temos o ápice, que é um momento do matrimônio, uma espécie de momento de virada, assim, de chave, né, na cabeça do ser humano, do homem, da mulher, né, que é o momento do matrimônio, em que no momento em que se casam, marido e mulher, eles já não têm mais que ser responsáveis única e exclusivamente por si, não tem mais ninguém que seja responsável por ele. Em casa, eles ainda têm necessariamente uma espécie de submissão aos seus pais, porque são os pais que respondem por eles nesse sentido, né? Independente da idade, cara. Morar com os pais é necessariamente estar sob a tutela deles. Necessariamente se submeterem. Necessariamente ter como responsáveis por seus pais. Independente da idade, assim. Necessariamente, tá? Agora, a partir do momento em que se casam, né? E passam a ser agora os gestores de um lar, marido e mulher, eles são responsáveis um pelo outro nesse sentido. E agora, mais que responsáveis um pelo outro, eles têm necessariamente uma entrega, uma doação de si, necessária, cotidiana, de um para o outro, de cuidar de um para o outro. Caso, agora, no momento do matrimônio, né? É interessante isso, né? Porque caso o filho, dentro da casa dos pais, haja de maneira egoísta, bem, nada mais esperado, né? Os pais não esperam muito dos filhos, a não ser atitudes que sejam egoístas mesmo, né? Então, afinal de contas, o filho é para isso mesmo, né? O pai não espera que o filho vá dar lucro, o pai não espera que o filho vá corresponder, o pai não espera... Né? O pai tem que esperar isso no final das contas, né? Filho é isso mesmo, né? Tem que ir lá e, enfim, a gente educa, ele cresce e vai pra vida, meu filho. Né? É assim que funciona. Então, agora, quando se tem uma casa, aí é o momento em que os filhos começam a entender os seus pais, e é nesse momento que começa a responder de uma outra forma aos próprios pais, inclusive, né? É interessante isso, né? Mas nesse momento é o momento em que os filhos, eles começam agora não mais a agir como filhos, mas como responsáveis de um lar, e a amar os seus esposos e ter que fazer necessariamente uma vida de entrega, de doação de si, né? Porque se não faz e age de maneira egoísta, aí você tem problemas e conflitos e assim por diante, né? Então, no momento do matrimônio, no momento em que se entregam, agora encontra-se aqui uma característica mais forte do amor, que é o amor de doação, o amor de entrega, o amor de benevolência. Só que a coisa não para por aí. Esse amor, ele atinge um grau de perfeição no momento em que geram vidas. Só que, vejam, isso não para por aí. Por quê? Depois de ter gerado novas vidas, os pais, eles cuidam, educam, formam e assim por diante, mas existe um grau acima até, que não é o cuidado pela comunidade particular da casa, mas como o cuidado para com uma comunidade maior, mais ampla, que é de fato no meio da sociedade ali, né? Dentro de um apostolado, o que quer que seja nesse sentido, mas em que estes pais, esta família se torna como pais, tá certo? Como responsáveis por muito mais pessoas do que só aquele núcleo familiar ali, né? Então, no momento em que marido e mulher, eles são responsáveis não só pelos seus filhos que foram gerados por eles mesmos, mas pelos filhos de outros, né? Isso é forte mesmo, né? E são como que uma espécie de, coluna e sustentáculo de tantos outros, né? Nesse momento a maturidade, ela é, assim, um grau muito maior, certo? Está num grau muito maior, numa espécie de ápice, né? Da maturidade humana, né? E estes frutos, eles podem ser gerados por qualquer um, tá certo? Bom,
Esse é um primeiro aspecto, que é aqui que nós entramos no tema da maternidade e da paternidade espiritual, tá certo? Você não é pai biológico, mas você é pai de algum modo, você é mãe de algum modo, entende? Muito bem. E num segundo aspecto, esses frutos espirituais eles podem ser também alcançados pelos dois a partir daquilo que mais importa na vida do casal, que é a vida espiritual autenticamente vivida. Ponto. É isso, né? Tá bem? É isso. E é justamente este o tema que eu mais quero me dedicar a falar, né? No aulão Aurora, um olhar para o princípio no dia 26, na quarta-feira que vem. Vejam, nós temos uma única semana até o aulão, hein? Então vocês têm uma semana para garantir o acesso à sala de aula, tá bom? Só R$ 9,90, lembrando, tá certo? Se querem o link, me mandem uma mensagem por direct que eu mando, né, o link para vocês e vocês garantem o acesso à aula, tá bom? Do Então, papai. obrigado, amor. Que é isso aqui, Jesus? Obrigado. Tudo bem? Do papai. Do papai, tá bom. É alguma coisa que eu não sei o que é, mas é meu, pelo visto. Então, a gente... Meu. É meu. Então, muito bem, gente. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Amanhã nós continuamos com a nossa sequência de lives. Lembrando, só uma semana, hein? Então garantam, né, já o acesso de vocês ao aulão. Mandem mensagem por direct, peçam o link que eu mando para vocês e a gente se vê na aula de quarta-feira que vem, no dia 26, às 8 da noite. Tá certo? É isso. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Amanhã, na live de número 23, nós continuamos falando da teologia do corpo. Tá certo? Ainda tentando de olhar para o princípio aqui, para a perfeição do amor e assim por diante, né? Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Tenham um excelente dia, fiquem com Deus, um abraço e até. Tchau!